Buenas tardes. Vou falar portunhol, porque se hablo em português, pouco em português também, pouco mais lento e quando puedo vou tentar fazer alguma coisa em espanhol, então será portunhol. E queria agradecer também a invitação a Sofia e todos do museu, Maria Mercedes, Emiliano, Cristina e todos que têm sido muito amáveis e esta é uma situação bastante interessante. Estou muito contente de estar aqui e fazer esta habla e falar acerca deste projeto. Que tenho aqui texto que é pouco largo e então vou alternar algumas partes, vou tentar ler, algumas outras vou fazer comentários das imagens e porque também não quero ultrapassar o tempo de 30 minutos. E eu vou falar acerca de projeto que começou em 1994, portanto já se passam 23 anos. E vou dar pouco de contexto deste projeto, falar pouco como funciona e mostrar algumas imagens deste projeto funcionando. E parece pouco paradoxal que vou falar de objeto num colóquio não objetual, mas como vou tentar mostrar aqui, grande parte desse projeto se passa também compreendendo que este objeto deve desmaterializar-se, desaparecer para que as coisas sigam. Então, esse é mais ou menos o caminho deste meu projeto. E este projeto se chama, em português, Você gostaria de participar de uma experiência artística? Te gostaria de participar de uma experiência artística? Que começou em 1994. Quando foi proposto, a ideia era dar sequência a uma série de outras coisas que eu já estava fazendo desde o início dos anos 90, que estava baseado nesta imagem. E vou falar pouco disto. Desde mais ou menos 90, 91, 92, 93, hizo os primeiros projetos, os primeiros objetos desta série, que se chama NBP, essas 3 letras. Vou falar pouco do que é NBP. Isso espero que pueda clarificar com mi habla. Em fórmica, em napa, tecido, espuma. Estas peças procuravam buscar diferentes maneiras de materializar-se enquanto objetos cujos contornos formais de dibujo foi sendo construído para agregar, sumar camadas materiais e imateriais, da obra de arte contemporânea. Então, trata-se de uma marca, dibujo, que tem sentido muito especial de impregnação e assimilação imediata, e não apenas simples dibujo. Com este dibujo, com o tempo, vão sendo construídas camadas sucessivas que vão em crescimento de enunciados e construções conceptuais diversas. Você gostaria, te gostaria, foi construído a partir desta matriz inicial, este dibujo e as 3 letras, NBP, de modo a buscar diversos modos de materializar, produzir objetos em torno desta forma específica, que, quando materializada, pode ser experimentada, de maneira a estabelecer contornos diretos com a fisicalidade do corpo, e assim regulando a velocidade e o impulso
de desmaterialización. Wow, ¿qué pasó? Isso. Entonces, el cuerpo, en contacto con este dibujo, vai construindo diferentes maneiras de desmaterializar este dibujo. Seria preciso chegar ao corpo a partir do contato direto com a madeira, o tecido, o metal, que irão somar-se às operações também propostas de se aproximar e tomar para si o dibujo, a partir da mirada e também vendo e lendo, a mirada e a leitura, não? Então são diversas ações que são ativadas para tentar esta desmaterialização do dibujo. Bem, então esses objetos foram sendo desenvolvidos a partir deste dibujo em materiais diversos e em 1994 tentava pensar uma próxima sequência, um próximo objeto, uma próxima ação, utilizando um material diferente. E neste momento eu vivi em Londres e me pareceu interessante fazer um diálogo com alguns objetos utilitários de uso doméstico, de utilização doméstica, que encontrei por ali, como como se diz, uma caneca, uma xícara em português, um prato, e aí, por que não, este objeto? Então, este objeto foi fabricado numa escala doméstica, de modo que pudesse ser manuseado, utilizado em casa, de muitas maneiras, e que pudesse beneficiar-se de uma proximidade, de um objeto utilitário. Então, esse objeto foi fabricado como um utilitário de cozinha, e a escala desse objeto deveria ser uma escala que pudesse acomodar-se em la casa. Não poderia ser muito grande ou pequeno, e, portanto, também uma escala que não pudesse desaparecer, ser olvidado ou guardado facilmente num armário, num pequeno objeto doméstico, deveria permanecer por ali, pela casa. Então, há uma relação com o corpo desse usuário e deveria permanecer utilizável. Nem muito grande, nem muito pequeno. E esse dimensionamento deveria ser levemente incômodo para não poder ser armazenado facilmente. Ficaria ali pela sala, pelo quarto, um lugar qualquer. E esta peça de metal foi construída de acordo com este dibujo que apresentei no início. Bem, este dibujo, de onde vem este dibujo? E aí vou volver um pouco no tempo para o Brasil de los anos 80, em que, quando comecei a trabalhar com trabalhos de performance, de grupos, de coletivos, como utilizando o mundo da comunicação, o mundo da canção popular também, o mundo del videoclip, de las ações em las calles, fazendo carteles para pegar em las calles. Esta imagem é de 1983, e havia esforço em conquistar novamente a esfera pública, porque os anos 80 em Brasil são a década em que se encerra, em que se termina o ciclo político da ditadura militar. Pero este ciclo oficialmente se encerra, termina em 85 com lo que se chama la Nueva República. Pero las elecciones solamente acontecem em 1990.
para o primeiro presidente eleito diretamente depois da ditadura. Então, comecei a trabalhar nos anos 80 como parte de uma generação que em Brasil tem assim como um nome que é um pouco um clichê da geração 80, pero que são esses jovens artistas que foram invitados, muito jovens, para ocupar novamente a esfera pública. Então, por exemplo, esses carteles que eu trabalhava com um amigo artista e teríamos uma dupla chamada Dupla Especializada, e são carteles que anunciam somente nossos nomes como artistas na calle e ao mesmo tempo se distribuía este panfleto, que eram estratégias de, utilizando formas diferentes de comunicação, aceder ao circuito de arte, porque não havia maneira de confiar no circuito de arte que se organizava em Brasil nesse momento. Nos parecia impossível começar qualquer trabalho e querer conquistar um espaço público se não construíssemos estratégias outras de aceder a isto. E como escreve a pensadora Sueli Rolnik, e aí estou citando, se é verdade que o processo de dissolução da ditadura do final dos anos 70 e início dos 80 resultou da pressão dos movimentos políticos e sociais dentro do país, não é menos verdadeiro que também isto foi resultado da pressão exercida pelo capitalismo transnacional. Então, creio que isto é comum para todo o Cone Sur, como se diz na América Latina. As ditaduras também terminaram por pressão desta nova economia transnacional, do neoliberalismo e tudo mais. E isso teve um impacto muito direto em Brasília, e creio que em outros sítios também, de como se reconstruiu o circuito de arte local. Então, esses trabalhos são reações também, como a ser pintura, era o período de volta à pintura, a ser pintura coletiva em la calle, em vivo, uma pintura em vivo, como hacíamos no grupo que chamávamos Seis Mãos, e hacíamos pinturas na calle, ou esta ação coletiva de um grupo que se chamou A Moreninha, e foram um conjunto de ações coletivas no sentido de recuperar um pouco a escrita e a voz do artista neste contexto. Bem, então, uma outra imagem importante desse período é uma ação da dupla Márcia X e seu parceiro nesse período, Alex Hamburger, e fizeram uma intervenção num concerto de John Cage em Rio de Janeiro em 1985, uma intervenção surpresa, e invadiram o palco, né, com pequenos velocípedes e andaram por ali por alguns minutos, e foi uma intervenção surpresa, não? Então, desconstruir íconos como John Cage, ou mesmo o crítico italiano que era bastante conhecido na época, Achille Bonito Oliva, e este grupo, A Moreninha, hizo ações um pouco para desconstruir a ideia de retorno à pintura no Brasil e tudo mais. Então, estou fazendo esta narrativa para contextualizar um pouco este dibujo. E antes de fazer este dibujo, eu trabalhava nesta imagem de um ojo, que era uma imagem como um logo, uma marca que funciona muito rapidamente pelas avenidas da comunicação. E este ojo era construído, era inicialmente produzido como um pequeno par de adesivos para serem pegados em las coisas, como o participante quisesse, o usuário poderia ser o que queira com estes ojos. Eu hice uma ação como artista residente na Universidade de Campinas, isso de projeto numa escala maior, grande, assim, bastante por todo o campus, e este ojo foi distribuído por ali, por todo o campus universitário, em 1987, utilizando uma estratégia que hoje chamamos de viral, não? A ideia era distribuir essa imagem, contaminar. A ideia de contaminação foi muito importante para este dibujo, para criar este dibujo. Então, essas três letras também foram criadas, não, numa série de objetos e ações. E eis que chegamos novamente neste dibujo.
Bien, este dibujo foi criado de uma maneira a reaccionar a todo este período dos anos 80 e construir um dibujo que pudesse funcionar também com mecanismos de comunicação e que pudesse funcionar como um vírus e funcionar na relação com o corpo do outro através de estratégias de contaminação e contacto. Estratégias de epidemiologia, vamos dizer assim, não? Então, entrar em contato com esta forma seria deixar-se contaminar por isto. Construir um processo sensorial cognitivo, um pensamento por sensações, de modo que este vírus poderia instalar-se em meu corpo e ser ali transportado, transformar este corpo do outro como um veículo para ser ativado, deslocado, num processo que Lygia Clark, a artista Lygia Clark, chama de metabolismo simbólico. Tudo parece um pouco abstrato, um pouco imaterial, não? Mas é também uma maneira de construir uma estratégia para trabalhar com lo imaterial. Então, é claro que se eu trabalho com uma estratégia de contaminação e digo que esta imagem deste vírus, a partir do contato com o trabalho, começa a circular em seu corpo como um vírus, tu podes examinar o sangue de tu corpo e claro que não vais encontrar exatamente este vírus. Então, que tipo de contaminação é esta, não? Então, Lygia Clark diz que o corpo se apropria de toques, de contactos, de órgãos dos corpos adultos, de acidentes dolorosos que nos atingem, do desnivelamento de espaços, de intervalos de sensações sensoriais agradáveis ou não, num processo de metabolização simbólica que vem a construir o sujeito. Então, também me vi involucrado num processo de produção de subjetividade. Bem. Então, havia este manifesto e percebi que esta marca também era um espaço de produção de discurso. E aos poucos foram sendo produzidas diversas camadas que ficam no meio do caminho da construção do discurso poético e do discurso ensaístico, é uma mistura de ficção com ensaio, que constroem capas, não? Camadas ou capas conceptuais que vão expandindo este projeto. E eis que estamos neste objeto. Então, há uma invitação. Creio que podem, está em português, mas é fácil de ler isto, não? Há uma pergunta. Você, indivíduo, grupo, coletivo, gostaria de participar de uma experiência artística? Aceitaria levar para sua casa este objeto mostrado nesta fotografia? Isto é parte do projeto NBP, Novas Bases para a Personalidade, que envolve ideias de participação e transformação. Claro, você pode responder sim, não, talvez, pode ser, espere um pouco, será que, amanhã talvez, se considerarmos que, bem, como o título do projeto é uma pergunta, nada é imposto. Podes perfeitamente responder sim ou não, ou qualquer coisa. Este projeto é uma investigação acerca do envolvimento do outro como participante em um conjunto de protocolos indicativos dos efeitos, condições e possibilidades da arte contemporânea. O que estamos vendo aqui é páginas de um guia
para os participantes, não? Então, enfim, está claro, não? O texto. Basta aceitar utilizar por um certo período este objeto para realizar experiências. Ele pode ser utilizado de diferentes modos e você pode fazer qualquer coisa com este objeto. Use-o como quiser, da maneira como achar melhor. Este objeto carrega alguns conceitos e me gostaria também que fossem utilizados esses conceitos. Apesar de estarem invisíveis, são também manipuláveis através do uso deste objeto. Então, utilizando este objeto material pesado de metal, também estás utilizando todas as capas conceptuais, não? As experiências que serão realizadas vão, então, tornar visíveis redes e estruturas de mediação, indicando diversos tipos de produção de relações e dados sensoriais. Então, esse objeto não é importante. Lo mais importante é o conjunto de linhas e de diagramas que acedem a um primeiro plano a partir de sua utilização. Isso é muito mais importante que o objeto. O objeto segue, mas isso é o importante. As experiências e as relações e redes e circuitos e diagramas que são produzidos. A documentação, me gostaria que tu também as produzisse e os registros são enviados diretamente para o website do projeto. Vou seguir porque o tempo está muito limitado. Então, aqui, novamente, o objeto. Uma primeira ação, quando o projeto foi feito, foi construir uma sequência das diferentes etapas que teria este projeto. Uma primeira etapa, o objeto mais conceitos, não? Uma segunda etapa, como esse objeto será conhecido? Através, talvez, de rádio, televisão. É preciso divulgar isto. O espectador participante ficará com este objeto por cerca de um mês. Acontecerá uma experiência. Este objeto e seus conceitos será registrada, documentada. Haverá uma transformação. O artista deveria trabalhar sobre esses resultados e fazer algo. Uma galeria, talvez, não sei. Deveria haver uma apresentação final com novos trabalhos, novos conceitos. E, por fim, o que passará com o próprio projeto poderia se transformar nesta deriva com o espectador, com o artista. Então, há essa ideia de transformação. E agora é como está neste momento, em 2017, o diagrama inicial. Aqui era este primeiro diagrama inicial. E agora, podes ver no centro, as linhas negras, o diagrama primeiro e tudo que foi agregado ao longo do tempo, no sentido de perceber que o que havia no diagrama inicial se passou de outro modo, acrescentar informações de números de experiências realizadas, participantes, cidades por onde passou este objeto, capas conceptuais, nomes de outros projetos meus que foram realizados. Percebi que não haveria uma galeria, e sim outra estrutura, etc, etc. Então, esses são detalhes desse diagrama atual, não? Esses são nomes de outros projetos meus. Aqui são estas tríades conceptuais que são agregadas. Um pouco dos números. Em 2014 já haviam sido produzidos 31 objetos.
o espectador foi transformado num indivíduo, num grupo, num coletivo, ou mesmo instituições. A ideia de autoria se transformou numa interautoria entre os participantes e o artista. E a galeria nunca se passou isto, e há um website que é também um banco de dados e uma ferramenta participativa. Bem, isso poderíamos passar horas mirando essas coisas. Hasta 2014 foram 173 experiências, já temos mais. E estas são as cidades por onde este objeto se moveu. Bem, por causa do tempo, vou avançar um pouco. Eu digo que agora estamos na fase 5 deste projeto. Fase 1, 94 até ano 2000. Depois, 2000 a 2004, fase 2, fase 3, 2004 a 2008, fase 4, 2008 até 2014, e para mim, percebi que em 2014 se inicia uma outra etapa. Vou falar um pouco dessas fases. Bem, objeto, novamente. Em 94, eu tinha um amigo que era um vizinho de meu estúdio em Londres, que me visitava e se interessou em pegar esse objeto. Seu nome é Hogan Antia. E como Hogan foi o primeiro, tenho que ler este pequeno trecho. Ainda me recordo quando em junho de 94 em Londres, Hogan Antia visitou meu estúdio e viu ali o que seria um protótipo deste objeto. Imediatamente, Hogan se interessou em ser o primeiro participante, oferecendo-se a levar para sua casa esta peça de hierro, branca e azul. Realizei uma sequência de fotografias analógicas del trajeto do estúdio hasta seu departamento na parte sul de Londres. E foi em sua cozinha que o objeto foi lançado e ficou por ali, enquanto tomávamos um café celebrando isto. Hogan tinha muitos planos de fazer fotografias com esta peça. Me dijo que queria hacer fotos com seu corpo nu, desnudo, rodeado de muñecas negras e blancas, foi o que me disse. E tudo para mim nesse momento era novidade, tudo super novo em relação ao projeto, porque Hogan era o primeiro participante. E sempre pensava como seria interessante receber toda essa documentação de suas ações. Enviei um questionário, não sei como se diz, um questionário de perguntas por el correio, mas Hogan nunca me contestou. 2 meses depois, em agosto, porque as imagens são de junho de 94, deveríamos nos encontrar. Não consegui seu contato, não consegui mais seu contato. Não havia mais qualquer resposta por telefone ou fax. Não havia celular, não havia e-mail, não havia WhatsApp, nada disso. Ainda era um mundo analógico que começava a digitalizar-se. E me quedei muito apreensivo, porque minha beca estava se encerrando e necessitava voltar ao Brasil em menos de um mês, no início de setembro. E eis que, em minha última semana em Londres, Hogan me telefona e visitou-me rapidamente, apenas para marcar um almoço em uns dias, que nunca se passou, foi cancelado. Em seu último resto, antes de minha viagem, prometeu seguir comigo de táxi para o aeroporto, para no caminho contar suas experiências com o objeto, porque me disse, muñecas negras, muñecas blancas. Falou que foi uma viagem para a Itália e não podia compreender se foi com ou sem esse objeto. Sua namorada italiana, e já estava com as maletas prontas, chamei o táxi e Hogan não veio. Me fui solo para o aeroporto. Do aeroporto ainda tentei chamá-lo por telefone público, sem sucesso. Nunca mais vi Hogan. E ainda aguardo o seu relato. Tenho algumas fotografias.
Por acaso, uma amiga artista encontrou com Rogan Antia no metrô de Londres, por acaso, alguns meses depois. E Rogan se manifestou muito preocupado em enviar este relato, mas Rogan nunca me fez contato. E ainda penso se NBP está em sua memória, porque a estratégia de NBP deste dibujo é uma estratégia mnemônica. Tu miras o dibujo e este dibujo se queda em sua memória através de uma estratégia de implante artificial de memória. Agora vou passar algumas imagens. Eu não sei como estou o tempo, vou encerrar assim um pouco acelerado. Bem, a fase 1 é todo o esforço para fazer que o projeto pueda empezar a funcionar. Alguns anos se passaram para fazer que este objeto empezasse a mover-se. Essas são algumas das primeiras imagens que recebi. 95. E percebi que, nesse momento, houve um momento que o objeto começou a mover-se solo. Eu era o último a saber para onde estava esse objeto. Então percebi que se movia por redes que já existiam, que já estavam instauradas. Então o objeto movia-se por estas redes de amigos, de grupos, de colectivos. E percebi então que estamos numa segunda fase. Esses dois artistas em Goiânia, em Brasil, ficaram com esse objeto por um tempo, enviaram estas imagens, pero também me disseram: temos uma coisa para falar-te, muito excitados, decidimos duplicar seu objeto. Então, fabricaram uma peça exatamente igual.
por sua própria conta. E quando foram passar esse objeto para outro participante, passaram a cópia, não o que seria o original. Mas na verdade é que não há original e cópia, não? Este objeto é um múltiplo de edição aberta e pode ser produzidos muitos objetos. Então essa intervenção foi muito interessante porque demarcou um momento que indicou esta multiplicação do projeto, não? E este artista de Goiânia, Armando, um momento me chamou, na verdade eu o chamei e disse, eu tenho apenas um objeto, vamos colocar para mover-se a outra peça que tu tienes em sua casa. E Armando recusou completamente a enviar esse objeto e se tornou tão, como se diz, involucrado, não, com esse objeto, que nunca me devolveu e me mandou este vídeo. Eu vou seguir um pouco. Então, para mim, este momento é forte porque Armando se quedou muito mais agregado ao objeto que qualquer um, não? E nunca, não sei, nunca pôde se desfazer e destruiu e não sei. Na verdade, não tenho informações para onde foi. Este grupo de Florianópolis, em 2005, resolveu donar, não se diz, o objeto ao Museu de Florianópolis. Pero este objeto não pode pertencer a nenhuma coleção, porque não pode se quedar parado na coleção. Então, eu tive que seguir para Florianópolis, falar com o diretor do museu e sacar o objeto do acervo do museu. E depois disto, hizo uma charla o museu explicando o projeto e daí o objeto seguiu para um outro participante, não? Então, que foi esta Kátia então foi um ponto também interessante, uma provocação muito interessante que indica que a relação institucional deste projeto, não? Porque é um projeto que eu protejo do mercado de arte e de algumas questões institucionais. Em 2007, o projeto participou da Documenta 12. E, claro, com Documenta, houve uma mudança de escala, que podem ver aqui. O objeto foi produzido em Kassel, numa fábrica, e com Documenta consegui produzir 10 objetos em Kassel, 10 objetos em Brasil, que foram enviados para diferentes sítios. Então, estas imagens me parecem curiosas acerca da produção industrial desse objeto. Nesta empresa que produziu sem cobrar, com algum tipo de acordo com Documenta, que não sei que acordo fuera. Então, vocês mostram um pouco a questão serial, não? Deste objeto. E dali desta fábrica seguiu para uma escola e outros sítios. E foi interessante que este objeto esteve numa escola em Kassel e muito cerca de uma roca e uma árvore que foram plantadas por Joseph Beuys, em outra Documenta. Então, a relação deste objeto com algumas questões de Joseph Beuys é interessante. E em Alemanha este objeto foi chamado de escultura social, muito rapidamente.
Esta era a instalação, a documenta. Então, me parecia muito frágil apresentar a documentação da memória deste projeto em estado muito direto ali em Kassel. Então, era necessário construir uma estrutura para mediar a presença da documentação e da memória deste projeto. Você gostaria com a grande máquina que é a documenta, não? Então, essa estrutura de metal é também minha participação no projeto, não? Uma estrutura que tem a documentação, vídeos, acesso ao website, fotografias. Ela pode ser ocupada por visitantes. A estas gradas, como se diz, ¿no? Como um estádio de futebol que puedes mirar o espetáculo del arte. E havia sempre alguém dormindo lá, o que me interessava muito. Não sei, creio que vou avançar um pouco. O grupo de curadores Laboratório 060 de México utilizou este objeto. E, para concluir, vou passar essas imagens um pouco rápido. A ação deste grupo foi também de destruir a forma. E quero apenas aceder a uma imagem final que é uma imagem de Lygia Clark, sí, da linha orgânica. É muito importante, então, para o desenvolvimento deste projeto, o conceito de linha orgânica de Lygia Clark, que é exatamente a região de contato e mediação entre o corpo e o objeto. Uma linha que é um espaço vazio, que habla acerca da relação do corpo com uma entidade diferente. Então, me gostaria de encerrar com essas imagens de Lygia Clark. Graças.